Adore ideias e ame a ação. Parte 11 do livro Pai Rico, Pai Pobre. É bem interessante, não é, essa frase? E olha aqui o que ele fala logo de início. Pare de fazer o que está fazendo. Não quer dizer para você ficar estagnado, tá? Muito pelo contrário. É para você parar, avaliar o que está e o que não está funcionando aí no seu negócio, né? A definição de insanidade, de loucura, é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Vamos lá, outra coisa a se fazer. Procure novas ideias. Para novas ideias de investimento, vou às livrarias e procuro livros sobre assuntos diferentes e originais. Aqui já teve até um vídeo, né? Quem assistiu todos os vídeos e está estudando certinho aqui as aulas, né, da nossa comunidade, já viu que o quanto é importante a gente começar a ver conteúdos até um pouco divergentes da nossa área de conhecimento, para a gente poder fazer uma conexão com a nossa área de conhecimento e aí ter novas ideias. Muitas pessoas não agem ou se deixam convencer por qualquer pessoa a desistir da fórmula que estão estudando. Muito cuidado com isso, né? Quando você aprender alguma coisa, alguma fórmula para agir, siga a fórmula e não se deixe levar pelos comentários de pessoas que não seguem fórmula nenhuma e não tiveram nem resultados. Lembre-se, os amigos que não têm resultados são excelentes para você aprender o que não fazer na sua vida. Encontre alguém que realizou o que você deseja. Convide-o para almoçar e peça dicas, macetes de negócios. Não precisa ser a pessoa mais rica do mundo, não. Sempre tem alguma pessoa aí próxima a você que você pode ter contato e que pode lhe ensinar muita coisa. Outro ponto a se destacar é que essa pessoa necessariamente não precisa ser uma pessoa altamente estudada, que isso não vai dizer se ela tem habilidades reais de fazer dinheiro, de realmente ser uma pessoa boa de negócios, né? Então, na minha cidade aí, na cidade que eu nasci, né, de origem, existem várias pessoas meu Deus, gente, analfabetas, que são extremamente ricas, porque elas sabem negociar, elas dominam o jogo do dinheiro. Então, abra sua mente para aprender com todas as pessoas, certo? E não julgue jamais ser mais inteligente do que a pessoa X ou Y. Todas têm algo a ensinar, nem que seja o que não fazer. Vamos lá, participe de cursos. Leia e assista a palestras. Muitas são de graça ou baratas, né? Aqui, toda quarta-feira eu divulgo conteúdo gratuito. Aí a pessoa vai dizer, não, ela quer alguma coisa. Eu vou querer o que não tem nada aqui. O máximo que eu vou querer aumentar, assim, a quantidade de seguidores para aumentar minhas visualizações no futuro, mas como eu não gravo todos os dias, é mais difícil disso acontecer. Ou seja, e se não acontecer isso, eu estou dialogando sobre um assunto que eu gosto, treinando a minha oratória, conversando com outras pessoas sobre assuntos interessantes, e isso para mim já é ótimo. Outra coisa, eu leio o livro, quando eu explico, eu gravo mais na minha mente, tá? É uma forma de você até aprender aí como gravar mais assuntos na mente. Você lê, você entende e você explica. E quando você consegue explicar até uma coisa mais complexa com a linguagem mais fácil, significa que você internalizou mesmo o aprendizado, entende? Então, só isso aí já basta, já é muito importante para mim, né? Mas creio que se Deus abençoar aqui, crescer, mas essa comunidade alcançar mais pessoas, né? Para obter mais visualizações e, consequentemente, monetizar a rede. Mas isso é feito de forma gratuita, né? E quem irá fazer esse pagamento é a própria plataforma. Então, ele diz que aqui também paga seminários caros sobre o que quer aprender. Se você quer aprender algo específico e você sabe quem tem esse conhecimento, cuidado para não se enganar só pela aparência, né? Antes de comprar qualquer curso, qualquer coisa, procure saber bem sobre
os bastidores, sobre quem já fez curso com essa pessoa, se ela vai realmente ensinar as minúcias ou se vai passar apenas algo generalista. Atente-se a tudo isso antes de gastar o seu dinheiro com cursos, porque tem muitos cursos que fazem muita propaganda e na verdade não são nada. E às vezes tem um menor que esse é o bom. Então se atenta a isso aí. Ou nem sempre o mais famoso é o melhor. A maioria, né, dos vendedores pede muito. É raro que um vendedor peça um preço inferior ao valor do objeto de venda. Então, ele dá uma dica aqui, né, que ele, em relação a essa frase, é faça muitas ofertas. Porque os vendedores, quando vendem uma coisa, costumam colocar lá em cima o preço. Então, você pode oferecer um preço menor e tal, e aí, gerando aí uma negociação. Nem sempre vai dar certo, mas você tem que tentar, né? São tentativas tentativas que dão certo, tentativas que dão errado, mas tem que tentar sempre negociar, né? Gente, presta atenção que às vezes, numa feira mesmo livre, tem pessoas que conseguem negociar tanta coisa, mas às vezes a gente, por vergonha de negociar, acaba pagando mais caro. Então, não tenha vergonha de ser um negociador. Em imóveis, ele diz, o autor, faça ofertas com a ressalva de que esta está sujeita à aprovação do sócio do negócio. E o sócio do negócio, adivinha quem? A gente é um gato. Porque quando ele fala que tem um sócio para aprovar, ele tem margem para pensar melhor sobre aquele negócio, sobre a proposta, né, sobre a oferta. E essa dica eu achei genial. Ele vai falar mais. Procurar oferecer, rejeitar, negociar e aceitar são partes do processo de quase tudo na vida. Então, não podemos nos esquivar disso. Bem, olha que interessante, né? Quando ele quer conhecer uma área para comprar imóveis. Corra, caminhe ou dirija por uma área específica durante 10 minutos, uma vez por mês. Eu vou correr em um determinado bairro ao longo de um ano e observo as mudanças. Para que o negócio seja lucrativo, são necessários 2 elementos: pechincha e mudança. Assim, corro em uma área na qual gostaria de investir. Observo avisos de venda de imóveis que estão lá há muito tempo. Se estão lá há muito tempo, né, o dono vai estar mais aberto à negociação. Observo caminhões de mudança indo e vindo. Por que as pessoas estão se mudando daquele bairro? O que está acontecendo? Pare e converse com os motoristas. Falo com os entregadores de encomendas postais. Esse sabe de coisa, né, gente? Não são fofoqueiros. É impressionante quanta informação eles têm sobre uma área. Falo com os varejistas, especialmente os novos, e descubro o porquê estão se mudando. Procure pechinchas em todos os mercados. E um princípio que o autor já falou aqui pra gente, já explicou pra gente é, lembre-se, os lucros são feitos na compra e não na venda. Então, quando você procura a pechincha ali, aquele negócio que ainda não tá bom, mas, gente, ele tá ficando bom. Como é que eu sei isso? Analisando a área. E você vai adquirir aquele imóvel que você vai comprar por uma pechincha. Só que daqui a pouco já valorizou bastante. Ou seja, o lucro é feito na venda e não na compra. E vá aos lugares certos. Isso aqui, ele fala, vá aos lugares certos, é que você, ao comprar alguma coisa, você pode comprar, por exemplo, de uma corretora não imobiliária, ou você pode comprar diretamente com o dono. Gente, quando você compra com a imobiliária, né, sai muito mais caro, porque tem que ter a comissão daquela pessoa que vai vender o imóvel. Mas se você comprar diretamente com o dono, por exemplo, sai mais barato. Se você comprar um imóvel que está sendo vendido porque o dono do imóvel ele não conseguiu pagar as prestações, desculpe, o imóvel ele fica mais barato. Agora, antes de fazer isso, você tem que estudar, né? Obviamente, se aquele imóvel tem dívidas e tudo mais, certo?
se tem ações judiciais contra aquele imóvel, tudo isso tem que ser estudado. Ah, não sei fazer isso? Então, gente, livros e cursos que ensinem a você fazer isso é o que você tem que procurar fazer, né? E na área que você quer desenvolver. Porque esse autor aqui, ele faz muito dinheiro na área de imóveis. Primeiro, ache quem queira comprar. Então, encontre quem deseja vender. Gente, é muito interessante essa história, porque um amigo dele queria comprar um terreno menor. E aí pediu ajuda dele, só que ele não estava encontrando esse terreno para o amigo, né? Mas ele viu um terreno bem maior, que era bem maior que o amigo queria, e ele disse: caramba, isso é uma oportunidade para mim. Então ele ofereceu só a parte do terreno que o amigo queria, a metragem, e o resto ele dividiu e vendeu para outras pessoas. Então, o dinheiro que o amigo já ia desembolsar para comprar um terreno menor já deu a entrada naquele terreno maior e o resto ele vendeu e fez mais dinheiro com a venda, né? Do que seria só se ele tivesse comprado, ajudado o amigo a comprar só aquele terreno. Ele pegou essa ajuda que ele já ia dar, comprou um terreno maior e dividiu aquele terreno em vários e fez bastante dinheiro com essa lógica. Moral da história: compre o bolo e corte-o em fatias. Será que qual que mais lucra? A pessoa vendeu o bolo inteiro ou a pessoa vendeu o bolo em fatias, né? Veja aí na venda aí do seu bairro, qual é que sai mais barato e qual é o que sai mais caro. Creio que as fatias saem mais caras, né? Porque já tá o quê? 15, 20 uma fatia de bolo? Pois é, começa a pensar. Aí vamos pensar assim, no supermercado, não que os confeiteiros vão utilizar a massa do supermercado, mas aquela massa que vende no supermercado, quanto é? 8, 10, quanto é aquela massa? E quantas fatias você faz daquela massa? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pense grande. Os varejistas gostam de dar descontos para grandes quantidades. Simplesmente porque a maioria dos homens de negócio adora gente que gasta muito. Então, quando você for comprar uma coisa, observe se seus amiguinhos, seus amigos, irão querer comprar também, que aí você pode dizer, ó, vamos juntar aqui, obviamente, né, fuja de coisas, de pessoas que queiram comprar fiado, né, pega o dinheiro à vista, ou se você tiver a maquininha, passe a maquininha de cartão, pegue para resgatar em 24 horas o dinheiro, para você poder comprar aquela grande quantidade para todos, mas jamais a fazer negócio a prazo, porque aí você pode tomar um prejuízo, né? Porque tem muita gente aí caloteira, interesseira, que tem lábia, mas não cumpre com suas obrigações. Então, cuidado. Ó, quando a minha empresa precisou comprar computadores, liguei para vários amigos, perguntando se eles também estariam dispostos a comprar. Então, fomos a diversos vendedores e acabamos fechando um bom negócio, porque estávamos comprando várias unidades. Já fiz o mesmo com ações. É bem interessante isso aqui, né? E outra coisa que ele fala é: aprenda com a história. O que a história tem a nos dizer? Ela tem a nos dizer que grandes empresas um dia foram pequenas empresas. E se a gente começar a analisar no mercado de ações, olha só, como é que eu vou investir nisso? Gente, vocês têm que procurar o conhecimento específico. Primeiro, comecem a assistir vídeos gratuitos sobre o assunto. E depois que vocês forem pegando as premissas, o conteúdo básico, você vai lá, escolhe uma pessoa baseada nos critérios que eu já falei anteriormente. Nem sempre o mais caro e o mais famoso é o melhor. E aprofunda mais o conhecimento. Então, aí sim você vai saber identificar pequenas empresas que podem ter esse boom de mercado. Lembrando que, conforme o livro A Psicologia Financeira, que já estudamos aqui, se você for ser o tipo de investidor que faz o investimento em ações, né, que é um mercado mais volátil, lembre-se que nem todas as ações que você colocar na sua carteira vingarão, né? São a pequena parte das ações que vão fazer realmente você se tornar rico. Lembre-se disso para depois não ficar frustrado e querendo enlouquecer. E também qual tipo de investidor você é, né? Se você for uma pessoa já muito nervosa, não se imita.
Haja, a ação sempre vence a prostração, né? Ficar parado. Porque o que tende a ficar em movimento, fica em movimento, né? E o que tende a ficar parado, fica parado, a não ser que venha uma força e faça aquela coisa se movimentar, gente. Então, vamos ficar em movimento e vamos agir. E assim, encerramos mais uma sessão de estudo do livro Pai Rico, Pai Pobre, que está quase no final, gente. Nem doeu, porque assim, o livro é muito bom mesmo. Aí vamos ter mais algumas reflexões e já iremos para o próximo livro. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe, curta, não deixa de se inscrever aqui também para me ajudar. E se puder assistir os vídeos por aqui também, é muito melhor para mim esta plataforma. Agradeço muito de coração. Coloque lá nos seus status, nos seus stories do TikTok. Um grande abraço.